Bom dia, meus prezados amigos. A aula de hoje é sobre isomeria, a sua classificação e a sua importância. Esta aula está dividida em dois tópicos. Então, vamos iniciar pelo tópico 1. Nós classificamos os isômeros em isômeros constitucionais e estereoisômeros. Por sua vez, os estereoisômeros são subdivididos em isômero cis e isômero trans. Isômeros cis-trans e isômeros que contêm centro de quiralidade. Então, nós temos os isômeros, que são esses chamados constitucionais, que nós veremos agora a seguir, e que nós podemos desenhar no papel e verificar a sua diferença. E temos os estereoisômeros, que subdividem em diestereoisômeros, que são os isômeros cis-trans e os confômeros. Os isômeros cis-trans são aqueles que possuem ligação dupla ou cíclica, e os confômeros são moléculas de hidrocarbonetos cuja rotação produz essas conformações. Essas conformações também estão presentes em moléculas cíclicas de hidrocarbonetos. E mais adiante veremos, então, os enantiômeros, que são moléculas quirais. Então, iniciando por isômeros constitucionais, nós temos, nos observamos, por exemplo, que esses isômeros, ao escrever a sua fórmula, nós percebemos que eles possuem estruturas diferentes. São compostos que têm a mesma forma molecular, mas têm estruturas diferentes. Aqui nós temos a molécula de uma cetona e aqui nós temos uma molécula de um aldeído, que tem propriedades diferentes. Aqui temos vários isômeros, por exemplo, isômeros de cadeias, no qual o hidrocarboneto, por exemplo, o butano e o isobutano se diferem, porque o isobutano tem uma ramificação, todos eles têm 4 carbonos, mas são formas diferentes de escrever. Nós temos isômeros de função, por exemplo, é o caso de moléculas que têm a mesma forma molecular, mas são funções diferentes. Aqui nós temos um álcool e aqui nós temos, por exemplo, um éter. Da mesma forma, nós temos aqui uma cetona e um aldeído. Já na isomeria espacial ou estereoisômeros, nós podemos dividi-las em isomeria geométrica e isomeria ótica. Isômeros geométricos são os clássicos cis e trans, que também são chamados de diestereoisômeros. Os compostos chamados diestereoisômeros, em que um não é a imagem do espelho do outro, ocorre em compostos que têm ligações duplas e em compostos que têm ligações cíclicas. Os isômeros chamados cis, eles possuem os radicais iguais de maior peso atômico e estão no mesmo lado, e também são designados pela nomenclatura Z. Os isômeros trans são os que possuem o maior peso atômico e estão em lados opostos, e são também designados pela nomenclatura E. Em geral, a fórmula trans é mais estável que a fórmula cis. Então, nos compostos etilênicos que contêm ligação dupla, para que nós tenhamos essa isomeria, é necessário que nós façamos um plano entre os carbonos, um plano horizontal, mas também podemos traçar um plano vertical, e eles devem se diferenciar entre si. A ligação π entre os carbonos impede a rotação entre eles. Então, essa rotação aqui, ela não gira, ao contrário da ligação simples. A ligação dupla divide o espaço em 2 planos, acima da ligação π e outra que fica abaixo. Para que tenhamos uma ligação com cis-trans, é necessário que cada carbono tenha 2 ligações diferentes. Se tiver os mesmos átomos ligados, por exemplo, no mesmo carbono, ele não terá isomeria cis-trans. Então, as condições de existência são que a cadeia aberta com ligação dupla
e que tenham radicais diferentes no mesmo carbono. E ligação dupla entre carbonos. Essa isomeria também é observada em moléculas que contêm estruturas cíclicas. Por exemplo, numa estrutura cíclica nós podemos ter carbonos com radicais diferentes. Aqui nós temos o exemplo de uma estrutura em que o grupamento de maior número atômico, eles estão no mesmo lado. Por exemplo, o cloro e o bromo, então a estrutura é cis. Se eles estiverem em posições contrárias, nós teremos estrutura trans. Pode ocorrer, por exemplo, com metilas. Né? Se as metilas estiverem no mesmo lado, nós temos a estrutura cis. Se estiverem em lados opostos, nós temos estrutura trans. Muitas vezes nós temos estruturas bastante complexas e fica difícil de determinar a estrutura, se ela é cis ou é trans. Por isso, Kahn, Ingold e Prelog propuseram a chamada denominação E e Z. E, para isso, eles determinaram que, para se averiguar quem é a estrutura prioritária, esse fosse estabelecido pela ordem decrescente de prioridade por números atômicos. Então, por exemplo, o iodo, ele tem um número atômico maior que o bromo maior que o cloro e assim por diante. Então, nessa ordem, iodo, bromo, cloro, enxofre, flúor, oxigênio, nitrogênio, carbono e hidrogênio, sendo que o hidrogênio é o de menor prioridade. Então, para cada ligação dupla a ser descrita, a gente deve determinar os dois grupos ligados a cada átomo e determinar quem é que tem a prioridade. Então, aqui nós temos o carbono com a ligação dupla. Nós verificamos quem é que tem a prioridade menor ou maior. Então, se os de maior prioridade ficarem do mesmo lado, nós chamamos esse isômero de Z. Se, ao contrário, os de maior prioridade ficarem em posições opostas, nós chamaremos esses isômeros de E. Então, Kahn, Ingold e Prelog dão aos substituintes com maior número atômico prioridades decrescentes. Por exemplo, nesse carbono, nós temos o bromo e o cloro. O bromo, ele tem número atômico 35 e o cloro 17. Portanto, o bromo, ele tem prioridade maior. Já no carbono seguinte, nós temos dois carbonos ligados, mas um carbono é a metila e o outro carbono é o grupamento metanol. Então, para desempatar esses casos, os dois carbonos têm número atômicos iguais, 6. Mas sucede que o carbono que tem o grupamento alcoólico, ele tem 2 hidrogênios e um oxigênio ligado a ele. Então, esse oxigênio tem peso atômico 8, ao passo que o da esquerda, ele só tem 3 hidrogênios. Portanto, os 3 substituintes nesse carbono da esquerda darão valor 6 mais 3, 9. Ao passo que, do da direita, nós teremos 2, que é os 2 hidrogênios, mais o oxigênio, que dará valor 10. Então, esse grupamento aqui, ele é prioritário em relação à metila. Assim, um outro exemplo, se nós tivermos uma estrutura como esta, e nós compararmos agora o cloro com o flúor, nós veremos que o cloro tem número atômico 17 e o flúor 9. Então, o cloro tem prioridade sobre o flúor. No segundo carbono, nós temos o bromo, que tem um número atômico muito maior do que o hidrogênio, portanto, a prioridade dos dois grupamentos mais pesados estão do mesmo lado. Então, a estrutura é chamada Z, ou seria o cis, então. Já na estrutura seguinte, os de prioridades maiores estão em posições contrárias. Observem aqui, nesse caso, a metila, por exemplo, ultrapassa em número atômico ao hidrogênio. Portanto, elas estão em posições contrárias, a estrutura é E. Já agora, quando as metilas estão no mesmo lado, a estrutura é Z. Bom, a importância das estruturas cis e trans. Por exemplo, a margarina, ela é obtida a partir do óleo de vegetais do tipo milho,
soja, né? Enfim, diversos tipos de óleos, que quando hidrogenados, esses óleos contêm várias ligações duplas. Isso faz com que eles ocorram na natureza como forma líquida. Ao hidrogenar essas ligações duplas, mas nem todas, pelo menos preservando uma ligação dupla, o composto satura e ele fica sólido. Isso dá origem à margarina. Então a margarina ela é um produto originário da hidrogenação do óleo. Só que nesse processo de hidrogenação, o que ocorre? É que a ligação dupla que fica preservada, ela faz com que a estrutura da margarina tenha conformação trans. Muito bem. Essa conformação trans, ela não é reconhecida pelas enzimas. As enzimas do nosso corpo reconhecem as estruturas cis e não as estruturas trans. Portanto, ao consumir margarina, ela não tem valor nutricional, como por exemplo o caso da manteiga. Um outro caso que na natureza existe uma importante relação dos isômeros cis-trans é com a nossa visão. Por exemplo, o retinal, que está ligado a uma proteína da nossa visão, que é ocitocina, bom, ele se encaixa perfeitamente nessa proteína, a forma cis do retinal. Então esse retinal ele é um fotorreceptor. E, portanto, essa estrutura que nós vamos chamar de rodopsina, quando ela é atingida por um fóton de luz visível, ocorre a transformação do isômero cis em isômero trans. Observe que nessa estrutura nós temos uma forma cis, porque nós temos os dois hidrogênios aqui colocados, que estão no mesmo lado. Quando um fóton de luz incide nessa estrutura, essa ligação dupla, ela se transmuta para a ligação trans. Essa ligação trans, ela se dissocia da proteína. Ela não se encaixa na opsina. E com isso ocorre a emissão de um sinal elétrico, que é captado pelo nervo óptico e transmitido ao cérebro. Esse impulso elétrico é interpretado pelo cérebro produzindo uma imagem. E daí deriva a nossa visão. Essa estrutura do retinal, que é fundamental para a nossa visão, deriva da vitamina A. A vitamina A ela é encontrada em vegetais, também em frutas, e o consumo dela é extremamente importante. Também existem os feromônios. Os feromônios são substâncias que transmitem um odor e são uma forma de comunicação. Isso existe em todos os tipos de seres presentes no nosso sistema biológico. Ele é muito importante, por exemplo, para os insetos que percebem esses feromônios e pode ser, por exemplo, um processo de indicação de caminhos que deve seguir, por exemplo, pelo odor, ou através de um processo de atração sexual. Aqui nós temos, nesse exemplo, vários tipos de feromônios de diferentes tipos de insetos e observem que todos eles têm estruturas ou cis ou trans. Em relação à quiralidade, o que é quiralidade? Quiralidade é um atributo geométrico e diz que é um objeto que não pode ser sobreposto à sua imagem especular. Isto é, ele é quiral. Enquanto que um objeto aquiral é aquele que sua imagem especular pode ser sobreposta ao objeto original. O exemplo mais palpável é, por exemplo, a nossa mão, a mão esquerda e a mão direita. Elas são imagem uma da outra. Mas, no entanto, se nós tentarmos sobrepor a mão ou direita ou esquerda uma sobre a outra, elas não se encaixam. Aqui nós temos, por exemplo, uma figura em que o carbono contém 4 ligantes diferentes e, portanto, ele é quiral. E ele tem a sua imagem de espelho. A imagem de espelho é chamado enantiômero. Quando nós tentamos sobrepor esse enantiômero à molécula original, eles não se encaixam. Então, o termo quiralidade, que é um atributo geométrico, é aplicado na química orgânica para definir se um objeto
pode ser sobreposto à sua imagem especular, e se ele é quiral. Já um objeto aquiral, a sua imagem especular pode ser sobreposta à sua imagem original. Os conceitos de quiralidade significa, por exemplo, para as moléculas orgânicas, que o carbono possui 4 substituintes diferentes, formando uma simetria tetraédrica. Então, se nós passarmos um plano de simetria em qualquer plano, ele nunca vai ser, os lados nunca vão ser coincidentes. A quiralidade das moléculas é de grande importância na estereoquímica. Então, na isomeria ótica, para que um composto apresente isomeria ótica, ele deve apresentar uma imagem especular, e não sobreponível. Ele deve ter 4 ligantes diferentes. Então, características de uma molécula quiral. Molécula quiral com um único carbono, se ele tiver só um único carbono que tenha quiralidade, ele deve conter 4 grupos distintos para apresentar quiralidade. Molécula com mais de um carbono tetraédrico ligado a 4 grupos diferentes nem sempre é quiral. Às vezes, é uma estrutura meso, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante. A substituição de 2 grupos em um carbono quiral vai conduzir ao enantiômero. Outro termo que se usa muito é chamado centro estereogênico. Centro estereogênico será aquele em que a mudança de 2 grupos quaisquer produzirá um composto quiral. O carbono, chamado carbono quiral, é um centro estereogênico, como mostra essa figura aqui. Por que ele é um centro estereogênico? Porque ele não tem simetria. Ele possui 4 ligantes diferentes, ou seja, por exemplo, uma metila, uma etila, uma hidroxila e um hidrogênio. Então, molécula quiral não é superponível à sua imagem de espelho e pode existir na forma de um par de enantiômeros. Par de enantiômeros é molécula quiral à sua imagem de espelho. Molécula quiral, a sua imagem de espelho é superponível. Para se verificar se tem quiralidade, nós devemos utilizar um plano de simetria. Por exemplo, esse plano aqui vertical, em que corta a molécula no meio, nós temos, por exemplo, um grupamento metila desse lado e outro grupamento metila do outro lado. Então, nesse caso aqui, essa molécula ela já não é quiral, porque o plano de simetria mostra que tem 2 grupamentos iguais no lado direito e no lado esquerdo. Agora, para a molécula B, nós observamos que essa molécula ela é quiral. Por quê? Ela tem um grupamento metila no lado esquerdo e um grupamento etila desse outro lado. E temos um cloro e um hidrogênio. Então nós temos 4 grupamentos diferentes, então ela não tem simetria, ela é quiral. Então, no caso do 2-butanol, a nossa estrutura ela é quiral, porque tem 4 grupamentos diferentes. Agora, no caso do 2-propanol, nós temos 2 metilas, então nós temos um plano de simetria que passando aqui vai encontrar esses 2 grupamentos iguais, então essa imagem é superponível e ela não é quiral. Então, uma imagem que ilustra bem os enantiômeros, por exemplo, é essa figura dessas 2 irmãs gêmeas. Elas são imagem de espelho uma da outra, mas elas são entidades diferentes, elas não são iguais. A importância dos enantiômeros é que o nosso organismo é todo quiral. Então, todas as moléculas que interagem com o nosso organismo, ele vai fazer uma adaptação ao sítio receptor. E esse processo de encaixar no sítio receptor tem que fazer com que o sítio receptor reconheça ou possua grupamentos que permitam o seu encaixe. É como se fosse uma chave na fechadura, né? A chave tem que se ajustar justamente à fechadura para que permita funcionar. Aqui nós temos um exemplo em que a molécula da esquerda ela vai se encaixar nesse sítio receptor. Observem que o grupamento
carboxila vai se encaixar nesse sítio, o grupamento amino nesse, né? E o hidrogênio nesse grupamento receptor. Ao passo que aqui, esse tipo de molécula, que é o enantiômero da molécula da esquerda, ele não se encaixa, porque a forma como ele vai tentar se adaptar a esse sítio receptor não permite o encaixe. Para avaliarmos, por exemplo, a diferença entre os enantiômeros, muitas vezes usamos aparelhos chamados de polarímetro. O polarímetro ele tem basicamente uma fonte fornecedora de luz, que é geralmente a luz de sódio na raia D. Essa luz de sódio que emite a luz em todas as direções, se propaga em todas as direções, ela passa por um prisma. E esse prisma faz com que a luz fique polarizada. Pois bem, essa luz polarizada que agora vibra num único sentido, vai passar através de um tubo que contém a amostra que nós queremos determinar qual é o seu desvio. Então essa luz vai passar através dessa amostra, e o que essa amostra vai fazer? Ela vai provocar um desvio nessa luz polarizada, que pode ser para a direita ou para a esquerda. Esse desvio, então, vai ser acompanhado pelo observador, que vai rodar aqui os ângulos do visor, até encontrar a luz que está passando. E nessa rotação, ele encontra o ângulo de desvio, se é para a direita ou para a esquerda. Meus amigos, a aula de hoje termina por aqui. Eu agradeço e ela terá continuação na próxima semana. Muito obrigado.